Fala aí galera, eu sou o Teia. A Konami definitivamente me deu algo que eu não queria. Ela me deu esperança. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar mais uma vez um vídeo aleatório divagando sobre coisas irrelevantes pro jogo. Mas caso você queira aqui ouvir a minha piração e coisas do mais profundo âmago da minha esquizofrenia, eu te convido a participar aqui comigo, porque hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a nova carta de Necroz que foi anunciada. Sim, vai vir uma nova carta de Necroz. Mais uma vez eu tô falando de Necroz e eu não tô nem aí. E essa carta é uma nova arte do Trishula. É uma arte alternativa, pois é. Mas, mesmo assim, com tudo que eu já comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, falando sobre os suportes de Necroz, né? Eu fiz lá um vídeo esbravejando primeiro, depois eu falei, beleza, foram suportes que vai deixar o deck melhor, é óbvio, mas nada, ele vai ser só um forfanzão, tá ligado? É isso, não vai passar muito mais do que isso, apesar de terem coisas legais pra você fazer. Mas assim, sinceramente, a esse ponto, foda-se, eu já comecei a aceitar. Eu só quero ver coisas da parada do deck que eu gosto, né? E aí a Konami me deu um pingo de esperança. E eu vou debater um pouquinho com vocês essa minha esquizofrenia. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, nada demais, né, o que todo mundo já sabia, mais ou menos o que todo mundo já sabia, né, porque nós temos aqui a nova arte da Necroz of Trishula. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente devem lembrar, porque eu fiz a porra de um vídeo inteiro de meia hora comentando sobre, né, em cima da arte que tinha vazado com as supostas novas cartas de Necroz, né, foi vazado em um torneio na Indonésia, uma parada dessa, eu não vou achar essa desgraça aqui não. E nesse vazamento nós tínhamos as artes, né, dos bichos, que aí tinha até a arte do Metaltron, né, o Necroz que realmente veio, e também uma nova arte da Trishula. Caralho, cadê a porra do outro post? Tá aqui, ó, esse post aqui. E aí, em cima dessas duas cartas, eu fiz aquele vídeo que eu comentei lá com vocês. E isso aqui é, obviamente, o Trishula Zero, tá? Não tem nem o que discutir, cara. Tudo remete a ele aqui. Inclusive, a cabeça do bicho, tá ligado? A cabeça do bicho aqui é muito o bagulho dessa carta aqui, sabe? Isso aqui não é uma arte alternativa do Trishula, do Necroz Trishula que já existe. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é diferente, mano. Isso aqui é claramente a representação desse monstro. Eu acho que na thumb dá pra você ver melhor, né? Na thumb eu coloquei lado a lado aí pra você ver a semelhança, tá? Tem o detalhe vermelho que aparece que não aparece ali e tal, mas tudo bem. Mas, cara, era isso aqui, tá? Era isso aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas os caras desistiram. E eu achei que seria algo nessa vibe, tá? Já tava 100%, mano, isso aqui só pode ser isso. Não foi, certo? Não foi. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Então, de onde vem a tal da esperança, T, que você tá falando? Você tá maluco? Onde tá a esperança nisso? Então, a gente vai ver aqui de novo a tela dos suportes, né? Obviamente eu não vou passar por cima lendo os efeitos e tal, mas eles fizeram a Emília, tudo bem, tudo dentro dos conformes, fizeram aqui o Avance, ok, a gente só tinha a versão dele velho, né? Idoso, ceboso. E aqui nós temos o Metaltron e uma nova spell de ritual, beleza. Em que consiste esse deck ceboso? Basicamente, nós temos os bonequinhos da tribo de Necroz. E esses bonequinhos, eles acabam vestindo armaduras de seres mortos. Basicamente, eles são quase que sente tesão em defunto, né? Então, eles pegam lá armaduras de bonecos que morreram dentro da lore da Dual Terminal de tribos, inclusive de gerações passadas, né? E aí você tem a representação daquele monstro, né? O Clausulas aqui tem o Mist Valley of Clausulas. O Unicorn tem o Fable Unicorn. O Hexa, que é um dragão, né? Os personagens da lore, no caso, pelo menos dentro da tribo de Necroz, é aqui a Princess, que no caso é a Emília, né? Temos o Shurich, o Sorcery, que não tinha nome antes, né? Mas a gente sabia que era o Avance, que veio agora. E o Shurich, além da Ariel, que veio depois também, né? Então tem o Hexa. Foi quantos bonecos aqui? 1, 2, 3... 4 bonecos no main deck. E eles vestem as roupas, sabe? Eles vestem as roupas aí, né? Mist Valley, Fable, o Fable Unicorn, o Ally of Justice Catasto, Necroz of Branach, o Necroz of Gangni, o Icebarrier, né? Gangni, o Fable Valkyros, Trishula, ok? Trichulinha, Icebarrier, o Ardbehair, que é do Dragunit, o Ally of Justice,
Decisive Armor, e a Sofia. A Sofia é um monstro de main deck, mas é a deusa e faz sentido ela estar aqui também, tá? Enfim, o que todos eles têm em comum? Eles são cartas azuis ruins e também eles são armaduras de monstros síncros. E aí é que entra a porra da esperança que a Konami me deu. Que é uma das formas de você segurar alguém frustrado na vida, tá ligado? É sempre ter uma esperança, uma pontinha de esperança. Ó, você não conseguiu o que você queria. Dessa vez. Mas se você, ou com trabalho duro, ou com espera, você vai conseguir o que você quer algum dia. Calma aí, irmão, calma aí. E foi isso que a Konami infelizmente me deu. Porque todos eles são armaduras de monstros síncros. E aí eles acabaram lançando a Necros of Metaltron. O Metaltron não é um síncro, cara. Ele é um Link. E aí o nível nem conversa direito, sabe? Porque o Metaltron é esse monstro aqui. O nível nem conversa, ele é um Link 3 e a porra do Necros de Metaltron que veio tem nível 9. Onde que isso tem a ver? Onde que isso se encaixa e como, por que isso aconteceu? Eu fui dar uma olhada na história, né, pra tentar entender um pouco do contexto ali, pra ver se tinha alguma... Sério, mano, eu fiz isso, tá? Eu fiz isso, eu fui mergulhar não, né, mergulhar é forte. Eu fui olhar isso de maneira bem superficial e beleza, tá, é isso aí. Então, eu fui dar uma olhada pra tentar entender algumas coisas, eu tô tentando achar a porra do TXT que eu tinha salvo antes, tá aqui. E até fui fazendo um resumo aqui por eras, tá ligado? Eu só fiz, na verdade, da primeira e da segunda era. Mas enfim. E aí eu fui ver se tinha alguma linha guia pra gente poder se orientar. Porque o Zefra, né, o Metaltron, ele é contemporâneo do Necros. Mas fora ele, na verdade os Zefras, né, são contemporâneos. Mas fora ele, nenhum das outras armaduras que os monstros usam são contemporâneas. Os Ice Barriers são lá da primeira era, né, todo aquele período onde antes da Trishula congelar o mundo. Então, dali vem a Trishula, tá? Que não é contemporânea. Se eu não me engano, tem a parte que eles transformam no Evil Swarm, né? Aí fugiu agora, eu acho que é na segunda era já. Mas aí é contemporâneo aos Gishks, não aos Necros, né? Então, tem aí os Ice Barrier, os Fable também, primeira era, que existem desde então, né? Quem mais que tem aqui? O Ally of Justice, também primeira era, guerra com os vermes. Não tem nada a ver com a segunda parte. Então, o Mist Valley também era primeira era, salvo engano, né? Mist Valley também é primeira era, porque o da segunda, já no topo lá do morro, do vento, sei lá, do templo, já é outras tribos, no caso, o Gusto, e posteriormente a gente vê o Dragunit, né? Que também é segunda era, e Dragunit tá aqui. O único contemporâneo, de fato, é o Zefra, contemporâneo aos Necros. E é Link. Mano, não é possível. Isso aí vai ter um padrão, tá? E o outro desvio de padrão que teve porque, vamos lá, ó, todas as armaduras são de... Todas elas são de primeira era, pra falar a verdade, né? Não, o Dragonite é de segunda. Todas elas são de primeira ou segunda era. Nenhuma delas era contemporâneo aos Necros. Nenhum dos arquétipos onde se tem armadura para Necros são contemporâneos aos Necros, com exceção do Zefra. Até então, todas as armaduras de monstros mortos da primeira e da segunda era eram todos síncros, tanto que o nível do ritual corresponde ao nível do monstro síncro. O ataque e a defesa corresponde também ao do monstro síncro, tanto que aqui no Metaltron eles tiveram que botar 3.000 de defesa pra menina, sendo que o Link nem tem defesa, né? Enfim. E os efeitos também eram parecidos, né? Tinha que ter um efeito ali pra se espelhar. O efeito de campo era basicamente o mesmo efeito, ou algo parecido com o do síncro. E aí eles mudaram agora, porque essa menina muda as coisas. E é aqui que mora a minha esperança, tá? É aqui que mora a minha esperança. E desde que eu pensei isso, eu já larguei mão de que esse cara aqui não seria a próxima carta, se existir, de Necros. E pra onde que a gente vai? Então, talvez, não tô dizendo que vai ser um padrão, tá? Mas tem alguns buracos que podem acontecer aí, alguns buracos que podem ser preenchidos. Até então, não tínhamos repetido nível também. Nós repetimos um nível, até então, antes desses suportes, que é o do Wired Behair, que ele é nível 10, assim como o Decisive Armor, que já existia e também era nível 10. E aí veio um novo. Até então tinha um para cada nível, né? Do 3 até o 11, tinha um para cada nível. E veio um com nível repetido, beleza. Agora veio um com nível 9, também nível repetido. Ok, o que me faz pensar que não tem restrição aí para nível, tá? Então já se repetiu 2 vezes. Já pode vir a ser um padrão. E a outra coisa, e aí obviamente que eu espero que venha um nível 4, né? Por causa do Kaleido e do Arclight. E aí agora
também veio um monstro que não é Synchro. Então, ele é Link. O que me faz pensar que eles vão começar a olhar para outras tribos, que não sejam só Synchros, e talvez também para monstros da época contemporânea. Da época contemporânea talvez não, vai. Eu ainda continuo achando que vai ser de primeira ou segunda era, mas que vai ter talvez a armadura de fusão e a armadura de Exceed, certo? Eu acho que vai ter. Cara, eu tô me sentindo muito imbecil falando isso. Você não tem ideia do quanto eu tô me sentindo imbecil estando aqui na frente da câmera comentando isso, mano. Ter parado pra pensar sobre isso. E eu não sei se vai fazer sentido, tá? Mas, continuando, a gente pode olhar pra outras tribos que tem monstros que não sejam necessariamente Synchros. E que sejam, por exemplo, Exceed e Fusão, porque Link já veio um. E quais tribos poderiam ser essa? Quais tribos poderiam fornecer uma armadura pra gente? Eu até tentei anotar aqui algumas coisas, né? Mas se a gente for olhar lá pra primeira era, Fable, Synchro é o que veio aqui. Flamvel também é Synchro, né? Mas lá desde o começo aparece Constella. E depois a gente tem os Tellar Knight. Os Tellar Knight contemporâneos, pelo menos os Satellar Knight, né? Eles são contemporâneos do Necroid na guerra. Será que pode vir alguma coisa, já que essa diferenciação de sair do Synchro é contemporâneo da época do Necroid? E se vier um Exceed, será que pode ser nessa vibe, né? Uma armadura de Exceed na vibe do Necroid? Que aí no caso poderia ser, a gente poderia olhar pro Satellar Knight, por exemplo, né? Porque tem que ser aliado, não pode ser inimigo também, salvo engano. Ah não, não tem que ser aliado porra nenhuma, porque Fable não é aliado. Enfim, então esse aqui é uma dos que eu poderia apostar, sabe? Quem mais que eu anotei aqui? Deixa eu até ver o que mais que eu anotei. A Lie of Justice, beleza. Genex. Veio o Genex novo, né? Só que o Genex novo que veio é nível 10. Mas, enfim, eu acho que isso aí não vai entrar. Tem X-Saber. X-Saber tem Synchro. É Synchro, basicamente, o deck de X-Saber, né? Também talvez pula aí pra essa parada. Anotei aqui também os Naturias. Misty Valley. Papapá. Genex. Misty Valley. Dragunit. Dragunit é a primeira era, né? Dragunit, na verdade, é a primeira era. E eu viajei aqui. Eu coloquei disse que era a segunda, mas é a primeira, na verdade. Então é tudo da primeira era, né? Tudo da primeira era. Beleza. Johak. Johak também é 5. Tudo é 5 nessa porra. Então a gente vai pular os arquétipos da primeira era. E a gente vai passar, talvez, pra segunda, né? Onde na segunda nós temos alguns arquétipos um pouco estranhos, né? Como Genite. E os Genite são fusões. E aí tem também o Gishk, o Gusto e o Laval, né? Sendo que o Johak é o anterior. O Laval também... A gente tem Exceed Laval, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Laval. Eu acho que no final das contas essa minha teoria ela só acerta. Quer dizer, não tem nenhum perspectiva de acertar, tá? Mas eu acho que só teria algum nível de palpável. Teria que ser o Satellar Knight. Teria que ser o Satella, saca? Teria que ser alguma coisa de Tellar. Não precisa nem ser Satella. Pode ser Constella também. E se fosse o Constella Sombre, pô, ia ser incrível se fosse o Constella Sombre, né? Eu nem lembro do efeito Constella Sombre, mas eu lembro que a arte é bonita. Mas enfim, o Sombre é um bagulho muito lá pra frente. E também tem os Yanzin, mas os Yanzin são Synchro, né? Mas aí eu vou também riscar dessa equação. Gishk, mas Gishk é todo de ritual, então não vai fazer muito sentido ter um Necrois usando ritual, eu acho, né? E cara, no final das contas eu acho que vai ser por aí. Tudo isso é pra falar que eu imagino que vai ser, que pode vir alguma armadura de Necrois fugindo do Synchro e que não seja mais da segunda, seja da segunda. E aí a gente vai ter, por exemplo, a opção de ser Tellar ou Gemnite. Se tivesse Gemnite, alguma armadura de Gemnite, mano, ia ser legal. Tá me sentindo bem idiota. Ou melhor ainda, um Exciton Knight. Enfim, tudo isso é pra dizer que eu consigo ver brecha. Esse vídeo não tá fazendo nenhum sentido, tá? Mas eu consigo ver brecha pra que eles comecem a olhar, pra expandir o horizonte em como pode vir a vir um novo suporte pra isso aqui. Tanto que você pode ver que o meu vídeo nem é tão de frustração sobre esse cara. Porque ele e o Lancia são bem bons. O Lancia, inclusive, o Lancia é nível 11, né? Se eu não me engano. Deixa eu até procurar aqui por ele. E o Lancia tinha tudo pra ter um efeito muito foda. Ah, ele é nível 10 também, esse merda. Puta que pariu. Ele tinha tudo pra ter um efeito muito bom de um ritual Necroid de nível 10, né? Porque o efeito de monstro dele mesmo, que você usa isso aqui no Ice Barrier, né?
é que uma vez por chain, se o oponente iria Special Summon monstros, você pode Special Summon Ice Barrier da tua mão, deck, extra deck ou cemitério, e você pode mudar um monstro em posição de ataque do oponente para posição de defesa. Então poderia ser algo nessa vibe aqui, né? Um monstrinho nível 10 que fica lá no campo e ele é só reativo, ele só reage ao que o cara faz não interagindo com ele, mas trazendo alguém para interagir, que é o que esse monstro faz, ele traz Floodgate do deck, né? Então no caso a gente não ia trazer Floodgate, a gente ia dar o efeito Enchain, um efeito do oponente, por exemplo. Na verdade é quando o cara faz summon, né? Então quando o oponente fizesse summon, você ia poder dar esse efeito e trazer um Necroz, ritual do deck, tratando como ritual summon, por exemplo. Isso poderia ser interessante. E aí ele tem um plus aqui, né? Se o oponente controla um monte de deck, você pode tributar ele, por exemplo, para poder trazer o teu monstrinho. Não precisava nem ser 2 vezes por turno, poderia ser só uma, tá? Mas aí já tem um efeito que seria bom, seria bem maneiro e eu consigo ver claramente aqui uma armadura nesse cara. Apesar de que a armadura principal da arte que a gente viu parece ser realmente nesse cara. Mas essa menininha aqui, ela me trouxe algumas questões, né? Que é justamente isso. E se for Exceed de Satella, aí viria um Satella, uma armadura para Necroz, né? Que seria um monstro de nível 4. Com certeza, isso ia dinamizar muito mais o Kaleido, por exemplo, né? Ia transformar esses monstrinhos na mão muito mais fácil de ser tributado, o Avense no caso, para ele poder trigar efeito pegando carta banida pra mão, caso ele não estivesse no campo, né? Porque às vezes você precisa botar ele no campo, mas você usa ele para poder fazer a tua jogada, ou precisa tributar pro primeiro ritual e você não tem carta banida ainda. Então você dá no final depois de farmar as coisas, guardando ele na mão, ou você invoca o Unicorn, para ele ser usado como tributo nível 4, não como tributo inteiro. Ou então você vai ter que usar mais monstros para ele poder somar, né, de fato, porque ele só conta como tributo inteiro no campo. Vindo um novo Necroz desse seria interessante. Então uma armadura... E eu não estou pensando em efeito, tá? Eu só estou imaginando de fato uma carta. Uma nova perspectiva de esperança de carta. É só isso que eu estou imaginando, certo? E aí aqui entra a parada da lore dentro dos Exceeds, que eu imagino que pode vir, já que veio um link fora dos síncros, e poderia vir também alguma difusão. E as únicas que eu consigo ver contemporânea a essa época dessa menininha aqui que veio... o Zephyr é depois, na verdade, né? Eu tô ficando maluco. Eu tô pensando aqui do que é contemporâneo ao... Gish, que não ao Necroz, né? O que se fosse contemporâneo ao Necroz, como os Zephyrs são, aí a gente ia ter outros arquétipos de Exceed, que no caso aí realmente ia ser o Satella, e não o Constella, né? Ia ser o Satella. E se fosse de fusão, a gente ia ter, por exemplo, acho que só Shadow, Ritual Beast, o Shadow. Então essas tribos aí que são contemporâneas, a gente ia poder ver uma armadurinha pra uma migalha de carta de Necroz. Mas caralho, mano, que vídeo idiota, por que eu tô fazendo isso? Não fez nenhum sentido. Enfim, eu confesso que eu não pensei sobre nada que eu ia dizer aqui, tá? Eu não pensei sobre nada. Eu só fui olhar um pouco da historinha e eu acho que eu nem lembrei direito aqui o bagulho, porque obviamente não dá pra ler enquanto eu tô gravando, né? E eu não parei pra ler antes de gravar porque eu sou burro. Mas enfim, eu tô abrindo o meu coração aqui pra você. É isso que eu consigo imaginar. Então, eu já tô naquelas etapas do luto, né? Onde você passa pela frustração, pela raiva, pelo monte de coisa, até que você chega na fase da aceitação. E aí, no final, você começa a ter esperança. Eu não sei se nas fases do luto tem isso, deve ter esperança de um lugar melhor, alguma coisa assim. E é isso que eu tô tendo agora, tá? É o que eu preciso fazer pra manter minha sanidade mental. Se eu não fizer isso... Enfim, é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Que vídeo estranho, meu Deus.